comecei nessa área de informática muito cedo e comecei a trabalhar, efetivamente, na indústria, Coca-Cola, banco. Eu sou uma pessoa que gosta do que eu faço, sempre conto a história para os alunos que não estava nos meus planos de virar professora, pesquisadora, isso aconteceu na minha vida. O meu sonho era trabalhar na NASA, né? Assim, era uma coisa meio que trabalhar em coisas diferentes, né? Eu tinha uma prima que estava fazendo computação e que chegou para mim e falou, não, você tem que fazer computação. Computação é a profissão do futuro. Em termos pessoais, sou casada, tenho 2 filhos, lindos, maravilhosos. Gosto de cinema, gosto de teatro, gosto muito de ir à praia. A Cláudia é muito simples. A Cláudia e programa de sistemas já estão assimilados um ao outro. Não sei o que eu falo de mim, eu acho que os alunos é que têm que falar sobre o que eles acham de mim, né? Nós recebemos uma verba da Secretaria de Educação Superior, do MEC, para apoiar uma ideia de laboratório para graduação. E uma das ideias, então, do professor Fernando Rochinha, que era o diretor acadêmico, eu era adjunta dele, foi criar um laboratório de realidade virtual. Foi então que eu comecei a conversar com a professora Cláudia Werner, que na época era diretora adjunta acadêmica, e a partir dessa ideia começamos a formatar um laboratório. E a ideia era ter um quiosque onde a gente mostrasse um pouco essa tecnologia de realidade virtual, mas no esquema de demonstração, de exibição. Obviamente, isso não era bem o que a gente gostaria de fazer, né? Que a gente queria fazer um laboratório de ensino e de pesquisa, mas era a proposta naquele momento. Tivesse um papel mais amplo, que atendesse a graduação, na forma de aulas, de formação, mas que também pudesse realizar pesquisas. Até porque esse é o grande mote da UFRJ, conciliar pesquisa, pós-graduação e graduação. Quando entrou a nova diretoria, agora já com o Pinguelli e o professor Watanabe me chamou para justamente saber, olha, e essa verba aqui? Tinha um projeto já aprovado pelo MEC, com os recursos aqui na universidade, para criar um laboratório 3D, né, de realidade virtual, mas ele era basicamente de demonstração. Pelo investimento, valia a pena ter alunos, professores associados trabalhando nesse laboratório. Né? Foi aonde a gente começou a olhar para diferentes locais, imaginar. A ideia inicial era um nicho, um dos nichos que existem no corredor do Bloco I, mas só que era um espaço mínimo, e a ideia era ter o atendimento aos alunos da graduação. E foi aí que surgiu a ideia da gente vir para debaixo da terra, né? Numa proposta que outros laboratórios já estavam começando, mas não eram muitos, né? Da gente efetivamente começar a habitar uma área que começou a ser uma área nobre dentro aqui do CT, que é o subsolo. Uma das pessoas que foi chave na época, até para acompanhamento desse processo todo, foi a própria Cláudia Suzy, né, que acabou de terminar o seu doutorado e que ela tinha entrado para a instituição para fazer um doutorado tentando trabalhar em áreas que mexiam com a questão de realidade virtual aumentada. Então ela, em última análise, era a principal interessada para que isso desse certo, né? Bem, no início do meu doutorado, a Cláudia entrou em contato comigo, falando que tinha um desafio muito grande, que tinha uma verba de um projeto e que tinha que construir um laboratório do zero, montar parede, subir parede, comprar todos os equipamentos, e que estava contando com a minha ajuda. Eu achei o máximo, claro que eu topei, mesmo sendo em tempo recorde, e contei com a ajuda do professor Watanabe, que foi uma ajuda incrível, e começamos a correr atrás de parceiros que trabalhassem com esse tipo de tecnologia. Foi aí que a gente entrou em contato com o Lance. Então a Cláudia nos convidou a participar do projeto Lab 3D. Né? Nós começamos, acho que até desde a marca do laboratório, sempre procurando um custo-benefício que fosse adequado às condições que a gente tem naquele momento ou vai ter. Um caso interessante dos sistemas que eram de apresentação dos filmes em 3D, que custavam, era um investimento altíssimo se fosse feito
fora, aí de novo veio a criatividade, a capacidade da COP em produção tecnológica, que conseguiu rapidamente configurar um equipamento e montar uma estrutura que tem funcionado de forma bastante satisfatória. Então a gente sempre procura buscar soluções que são soluções factíveis, que tem um custo razoável, que possa ter reposição, que a tecnologia evolui muito rapidamente, a gente possa acompanhar isso sem que comprometa, de um modo geral, o custo já envolvido em termos de um laboratório de visualização. E conseguimos, em 2009, fazer a primeira inauguração do laboratório, que para a gente foi, assim, um sonho. Inicialmente não era previsto um estúdio. Na verdade, a gente tinha guardado essa área, que seria uma área para a questão da TV digital, onde a gente teria uma bancada com equipamentos de TV digital. Hoje em dia, a gente está aqui com uma infraestrutura excelente, o estúdio, que já é uma evolução da ideia original, né? Por esse contexto de Brasil vivendo essa introdução da TV digital e uma política até de governo, no sentido de incentivar que grupos de universidade trabalhassem esse perfil do que seria um profissional para a TV digital, quando na verdade é um profissional que mistura a área de TI, né, tecnologia da informação, com a área de comunicação. As mídias também, obviamente, te remetem para a questão da educação, que afinal de contas todos nós somos educadores, então o que a gente quer é cada vez mais evoluir as nossas práticas pedagógicas. Os cursos de ensino à distância têm sido apoiados intensamente com tecnologias, inclusive desenvolvidas pela própria COP, na própria COP, né? E hoje a gente conta com um estúdio associado ao Lab 3D, em que é possível construir um material de multimídia, ao mesmo tempo agregar esse material, esse conteúdo a ambientes tecnologicamente contemporâneos, e que podem oferecer uma maior disseminação de ensino. A gente já tem usado isso, nós já temos usado isso nos nossos cursos, e então isso é uma demanda concretamente real que tem ocorrido hoje. A diretoria vê isso com muito bons olhos, né? Acompanhou então esse caminhar do Lab 3D. Depois o programa de sistemas também percebeu, porque estava envolvido com projetos de educação à distância, onde seria interessante também ter um estúdio. Um estúdio faz parte do espectro. Então tem alunos que querem trabalhar com a questão de mídia, tem professores que querem trabalhar com a questão de mídia, com a questão de convergência, queremos fazer gravações. Então já tinha um lado acadêmico que já estava surgindo a necessidade de trabalhar com imagem. Uma oportunidade também da infraestrutura de educação à distância servir para o programa, não só no sentido de poder fazer, mas poder estudar como se faz. E isso, de certa forma, a gente tem tentado até tratar como duas coisas distintas, mas são distintas, mas complementares. Particularmente eu, como profissional, vejo que isso pode impactar as minhas atividades de futuro, talvez seja o melhor depoimento que eu possa dar. Eu hoje estou bastante envolvido com um projeto, junto à Petrobras, de simulação de escoamentos geológicos. Isso envolve profissionais de diferentes formações, de diferentes interesses e diferentes linguagens. E eu entendo que toda vez que a gente se reúne para discutir os avanços do projeto, a primeira coisa que a gente faz é projetar um filme. Porque o visual é o que, de alguma maneira, consegue conectar rapidamente aqueles profissionais de diferentes matizes, diferentes formações. Se você mostrar o que está acontecendo ou como é a coisa em 3D, né, você tem um ganho enorme. Uma coisa que você ia levar horas explicando, às vezes uma imagem dessa explica rapidamente. A visualização é uma maneira muito eficiente, muito rápida, muito correta de você apresentar seus resultados. Enfim, onde se aplica isso? Em todas as áreas
da vida cotidiana. Então eu vejo que esse laboratório ele aparece nesse contexto de produzir a visualização, aprender a técnica de aprender a visualização, no momento onde você pode distribuir essa visualização. No ensino médio, no ensino fundamental, já tem gente lá muito preocupado com trabalhar essa linguagem visual com a garotada. Eu era aluna do ensino médio, no Pedro II, e surgiu a oportunidade de eu participar de um projeto aqui no Lab 3D. Agora o jogo já está desenvolvido, a gente já terminou, a gente teve 2 artigos já submetidos e aprovados, um deles eu fui apresentar lá em Aracaju. Então agora eu estou em outro projeto, não mais como aluna de iniciação científica júnior. Eu sou agora uma aluna de iniciação científica plena. A questão dos jogos, juntamente com a questão da TV digital e das mídias de uma maneira geral, está na nossa pauta, está na nossa agenda de trabalhos de pesquisa e de ensino.